muita honra e alegria, converso com duas grandes profissionais da educação, educadoras, professoras e também dirigentes desse grande sindicato que é o Sinte de Santa Catarina. Alvete, qual sua avaliação, porque nós participamos como deputado federal da reforma da Previdência do governo Bolsonaro e os estados vão repercutindo em cascata as mudanças da Previdência. Mas vocês esperavam que os inativos iam pagar a conta da reforma da Previdência em Santa Catarina? Esses 14% de desconto. Alvete e Marluza. Vamos começar com a Alvete. Boa noite, Alvete Bedin, coordenadora regional do Sinte, aqui da nossa querida cidade de Chapecó. Qual sua avaliação, qual a repercussão que está tendo, porque tenho recebido muitos professores aposentados me mostrando o lerite lá, me mostrando a folha de pagamento. Qual a avaliação desse impacto da reforma da Previdência na educação e, particularmente, para os inativos? Boa noite, Pedro. Boa noite, né, o nosso deputado, sempre atento e envolvido aí, dedicado às questões, né, todas as questões aí referente às nossas lutas, aos nossos direitos, às nossas conquistas. Boa noite, Marluza, minha colega, né, secretária de aposentados. Sou ex-secretária de aposentados também do Sinte Estadual, então é uma alegria muito grande poder falar para os nossos aposentados e aposentadas. Boa noite ao Alex, ao Matheus, que está aí, também o Cleberson, né, nos bastidores, todos os nossos queridos aí juntos. Então, Pedro, não tem outra palavra, né, Marluza, a não ser indignação, revolta e um sentimento de desprezo, Pedro. Como hoje, por exemplo, nós tivemos reunião aqui em Chapecó com quase 50 aposentadas e aposentados, e a dor, o grito desse povo é de que contribuímos com a educação, contribuímos com a formação do ser humano durante uma história de 35, 40 ou mais anos, e eu chego a me arrepiar ao falar isso e ver que hoje nós estamos sendo vistos como um problema, como um peso, e dito pelos governos, né? E hoje ouvindo e vendo a forma como o governo de Santa Catarina, o governador Moisés e toda a equipe, né, que está junto nesse governo, trata essa categoria. Não dá para aceitar que os nossos aposentados e aposentadas, e nós nos incluímos, porque eu sou aposentada, seja tratado dessa forma. Você imagina que nós viemos uma vida toda contribuindo. Os governos, Pedro, você sabe que nunca cumpriram o seu dever de depositar os 2/3 patronal, né, no fundo previdenciário, para hoje não vir dizer que eles não têm, né, condições de pagar o nosso salário e que eles precisam voltar a descontar os 14%. Você imagina que essa alíquota, ela é uma alíquota que, esse aumento da alíquota, ele passa, nós vínhamos pagando 11% uma vida toda, passou para 14%. Aí, quando aumenta, né, quando a gente sabe que ele passa a ser descontado, a não contribuir somente quem recebe até um salário mínimo, quando antes era 6.433,57. Olha a injustiça que se faz com essa categoria. Então, essa categoria não está aceitando, nós não estamos aceitando, e acho que depois a gente pode colocar, né, Marluza, as lutas que a gente vem fazendo, tanto política como jurídica, as lutas que nós fizemos no processo, e dizer que já fomos prejudicados, Pedro, na 668, lá em 2015, quando nós passamos a ficar na letra que, na verdade, os aposentados, eu, por exemplo, pego sempre o meu exemplo, eu fiquei 7 anos na letra G, porque nós não tínhamos mais referências. Hoje, nós passamos o quê? Nós temos 6 níveis e temos até o I. E aí, a chegar na letra I, faltaram 2, quer dizer, 2 progressões, porque as progressões, né, na horizontal você faz por tempo de serviço e por cursos, por aperfeiçoamento. E os níveis de 1 a 6 é por formação, magistério, curta, plena, especialização, mestrado e doutorado. Nós ficamos parados e não fomos para a letra I, que era aquilo que a nossa tabela garantiu um pouquinho de melhora.
Então, já vemos com esse prejuízo, agora voltar a descontar, Pedro, e depois a gente pode comentar o que significa esse valorzinho hoje de reajuste quando ele é consumido, engolido, em função do desconto que teremos. Então, é muito, muito revoltante. Muito bom, Alvete, a nossa amiga Kika, deixou claro que esses profissionais contribuíram todo o período laboral para o fundo previdenciário. Segundo, que o governo do estado tem caixa, tem dinheiro, está falando que está sobrando recursos, que não consegue nem cumprir os 25% da educação. Terceiro, a discussão constitucional. É constitucional cobrar a mais e retirar salário, que a aposentadoria é uma forma de salário ao prolabore dos profissionais inativos da educação no Estado? E os bilhões de incentivos fiscais às empresas, aos grandes grupos empresariais? Por que não aumentar a receita, reduzindo as isenções fiscais, ao invés de tirar daqueles que se dedicaram a vida toda para a educação? Marluza, o que você pensa a partir dos aposentados, com essa leitura que você faz? Santa Catarina não deveria dar o exemplo para o Brasil, que pode pagar um digno salário, pode pagar uma digna aposentadoria para aqueles que se dedicaram a vida toda? Não é aqui a referência, a Suíça do mundo? O que estão fazendo com os professores e aposentados? Fala aí. Obrigado, Marluza, pela tua generosidade de participar conosco aqui. Imagina. Boa noite, deputado. Boa noite a todos, né? Boa noite aí aos meninos que estão nos bastidores. É uma honra poder participar aqui com o deputado, estar lado a lado, né, com vocês, com a Alvete. E, infelizmente, gostaria de estar aqui num momento, de repente, de comemoração por algo bom para o professor, para o magistério, e principalmente para a categoria que eu represento no Sint hoje, que são os aposentados, né? E é realmente, assim, revoltante. A Alvete até definiu antes, o sentimento que os professores têm hoje é de uma revolta, porque não se esperava, realmente, quando surgiu a reforma a nível federal, a gente sabia que, né, ela poderia ser aprovada em Santa Catarina, o que já nos castigou bastante, né, deputado, para uma boa parte da categoria, principalmente para a parte feminina, que é a maior parte da categoria do magistério catarinense, mas esses 14%, eles são, eu diria, cruéis. Eles são cruéis porque... veja bem, é perda salarial no momento de crise econômica que o país passa. A valorização profissional em Santa Catarina já nós apontamos há anos, ela não é o reconhecimento justo, né, que deveria, e entra governador, sai governador, em campanha todo mundo promete que deveria ser melhor, que poderia ser melhor e que merece mais, que a categoria sempre se sacrificou e que tudo passa pela educação, e na época da eleição todo mundo reconhece o nosso valor. Porém, chega num momento desse, a gente percebe a crueldade de tirar 14% do salário de um professor. E aí, agora à tarde, eu estava aí conversando com o doutor Marcos, né, sobre a ação que vamos impetrar em um mandado de segurança semana que vem no Tribunal de Santa Catarina contra o desconto do 14%. E aí ele precisa de fichas financeiras, deputado, de uns 10 professores aposentados ou pensionistas. E aí eu fiquei chocada agora assim, com a professora fazendo um relato assim, ó, eles não querem mandar, às vezes, as fichas financeiras porque tem muito empréstimo consignado e o professor tem vergonha de ter na sua ficha financeira o empréstimo consignado. Por quê? Mostra que a categoria ganha mal, não está dando conta de sobreviver, porém, ela se sente constrangida com o que está acontecendo. Então, é revoltante, tá, deputado? A gente se sente... acaba recebendo todos esses relatos e a gente se sensibiliza com tudo que está acontecendo e com a impotência, às vezes, que a gente encontra
nessa luta, nessa batalha, mas não podemos desistir, não podemos fraquejar e temos que contar com pessoas como o senhor e com toda a força e com toda a garra de pessoas aí que estão no dia a dia e que não desistem nunca de batalhar por isso, tá? Então, é o nosso desabafo enquanto representante da categoria. Marluza, nossa representante dos inativos, dos aposentados, professores, seu depoimento mostra a força, a indignação desta categoria que se dedica a vida toda para profissionalizar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens de Santa Catarina. E depois recebe mais descontos, mais políticas de retirada de direitos. E eu queria ouvir a Alvete agora, do plano de carreira. O governo mandou uma proposta, teve reação na Assembleia Legislativa, de vários deputados, inclusive da deputada Luciane Carminati, que foi presidente da Comissão de Educação, participou da comissão especial que montou um plano de carreira para o magistério catarinense. O governo recuou, mandou mais uma proposta, que essa luta e a mobilização está valendo a pena, Kika. E então, além dessa questão dos descontos dos 14%, o plano de carreira para o conjunto dos ativos, também lá na ponta pode beneficiar os inativos ou não? Então, Pedro, veja só, o plano de carreira, ele não está sendo levado em consideração pelo governo. Por quê? Porque ele está apresentando uma proposta para a tabela. Ele está tão somente apresentando uma proposta de reajuste do INPC. De novembro de 2018, ele pegou e fez o cálculo até janeiro de 2022. E primeiro você sabe que veio uma proposta com 10%. Os 10%, para quem está na ativa, já não significava praticamente nada, porque não descompacta, Pedro. Para você descompactar, você tem que trabalhar dentro dos níveis e as referências com percentual gradativo, aonde você tem mais formação. Então, a tua formação, nós começamos lá no ensino médio com 50%, para chegar no nível de doutorado com 100% de diferença. Daí você vem de 50% para 25% a diferença do curta, 75%, desculpa, da plena especialização, e assim na sequência, né? Consecutivamente. O que o governo fez? Apresentou essa proposta. Essa é uma proposta linear. Ela novamente vai trazer o quê? Aquela mesma situação que nós vemos desde 2015, 2017, com reajustezinho do INPC. Nós precisamos de o quê? Da descompactação, porque aí você vai ter o quê? Hoje, o valor custo aluno ano que nós vamos ter, o reajuste de janeiro é 12,12%. 2022, ele será de 33%. Então, isso significa que se você aplicar uma tabela descompactada, você vai ter um reajuste justo e diferencial, porque você fez uma formação, você fez curso, você tem tempo de serviço. Com esse percentual que a gente volta e quer frisar muito claro, e a gente está dizendo em todos os momentos, se não fosse a luta da categoria, junto com a comissão mista, na coordenação da deputada Luciane, né, como presidenta da Comissão de Educação, dos deputados votaram por unanimidade essa proposta que o Cinti apresentou, com os critérios da nossa lei do piso, da 11.000, nós temos, quer dizer, hoje, nós temos uma proposta possível, Pedro, por quê? Os 3 dados que isso representa aquilo que o governo hoje pode e tem condições de pagar. Primeiro, ele está economizando mais de 400 milhões com nós aposentados fora da folha do Fundeb. Ele está, e olha só que tristeza, ele está tirando do aposentado, aumentando a alíquota e passando a descontar novamente os 14%, 215 milhões. Isso significa o quê? Tirar do aposentado esse dinheiro. Então, dar esse pequeno reajuste é fazer o quê? Dar com uma mão e tirar com a outra. Aí, sem contar que ele não está aplicando os 25%. Hoje ele aplica 23%, não chega a 24% da necessidade da aplicação hoje para a educação. Então, ele está devendo para a educação. A terceira questão é que ele teve uma arrecadação altíssima e
durante a pandemia, ele fez uma economia muito grande, né? Ele ficou com as escolas fechadas, então ele teve mais de 200 milhões de economia durante a pandemia. Então, dinheiro tem, né? E dinheiro tem. Então, quer dizer, a nossa tabela hoje, ela é uma tabela que ela traz os 20%. Há quem está na ativa pode se iludir, dizer, não, mas eu estou tendo 20%. Que não significa valorização da categoria, nós queremos valorização, e quem vai valorizar é a carreira. Então, nós precisamos que seja os deputados olhem, nós estivemos lá terça, né, Marluza? A executiva, todas as coordenações regionais de gabinete em gabinete, Pedro, chegamos hoje, né, de madrugada em casa, nós estivemos lá quarta, ontem, e pedindo aos deputados que aprovem a tabela que foi apresentado para a comissão mista, né, e foi aprovado, e que o governo tem condições, tem dinheiro e é um momento que dá para pagar. Então, ali contempla todos, efetivo, aposentado, a EATP, especialista, hoje o nosso ACT, que está iludida a situação de dizer para a sociedade que o ACT vai ganhar. Isso é remuneração e está hoje é uma emenda à Constituição, pode congelar ou tirar a qualquer hora. Então, o ACT tem que ter também a valorização na tabela, no inicial, na carreira, para poder ser, sim, alguém que está sendo valorizado e olhado. Então, essa é uma questão que nós precisamos, né, também fazer com que o governo não aprove da forma, os deputados não aprovem da forma como o governo encaminhou, e sim aquela carreira que foi encaminhada para a Assembleia. Obrigada. Muito bom. Tem que reconhecer que os avanços, mesmo pequenos, foi graças à mobilização dos educadores, dos professores, dos comprometidos com a escola e com a educação pública de Santa Catarina. Então, a Alvete deixou muito claro a importância do Sindi, a importância dos deputados que estão envolvidos, como a Luciana e os demais deputados, nessa luta que é carreira. Se você tem ensino médio, tem um piso nacional de ensino médio, quanto por cento com graduação? Quanto por cento com pós-graduação lato sensu? Quanto por cento a mais com mestrado, com doutorado, como é a proposta aqui apresentada, que dá 100% para quem tem doutorado, 85% a mais quem tem mestrado, 75% quem tem pós-graduação, lato sensu, 50% quem tem graduação. Ou seja, tu motiva os professores a se qualificarem. É a melhor qualidade na educação para os filhos dos catarinenses. E a melhor perspectiva do professor cada vez mais se motivar, se aperfeiçoar e estudar. Mas agora não faz, não descompacta, e depois que vai para a inatividade, cobra 14%. Eu queria que a companheira, e tem muitos aqui a gente escrevendo, bem isso, Alveto, a luta continua, diz a Luísa, muitos escrevendo aqui, outros falando, conversando. Esse governador é um grande inimigo dos professores, está demorando aqui, governo hipócrita, a Wanda dizendo, alguém sabe os nomes dos deputados que aprovaram esse absurdo, uma vergonha, estou indignado, a Nelly Piccoli fala, governo criminoso, a Nelly Goss, obrigado aí pela participação de todos vocês. Marluza, que encaminhamento final aqui que você poderia passar a mensagem para toda a sociedade catarinense brasileira, da importância da educação, da escola pública, da educação pública e da luta dos professores, Quando se luta para não diminuir o salário, quando se luta para ter carreira, mostra que o professor tem que estar um pé na sala de aula e um pé na mobilização, na luta, no reconhecimento da categoria como um sujeito político. Então, eu queria concluir, nós já estamos com 20 minutos com a nossa entrevista, que você fizesse a consideração final de quais os passos seguintes, sabe as colocações, professor Pedro, muito triste, Silvana aqui também falando. Marluza, qual a sua mensagem final aqui para nós, nesse momento, o que temos que fazer? Professor Pedro, a gente tirou aí no encontro de aposentados que fizemos no ano de 2019, né?
início de 2020, desculpa, um pouquinho antes da pandemia, foi o nosso último encontro presencial grande do Sint, e a gente tirou um lema que da luta ninguém aposenta, né? Então, nós queremos sim aposentadoria digna, com remuneração digna, mas sabemos que da questão de estarmos sempre atentos como cidadãos plenos, né, de direitos e de deveres, nós sabemos que temos que estar sempre de olho na educação. E o professor aposentado, ele está incluso nisso. E acredito assim, é fundamental para uma população que vem envelhecendo, né, que é a população brasileira, o senhor muito bem sabe disso, nos encaminhamos para um futuro de uma maturação da sociedade brasileira, e nós precisamos respeitar os direitos e ter um olhar especial para essa parte da sociedade. E aí a gente se depara com essa atitude do governo catarinense, que ela é discriminatória para essa parcela da sociedade. Ou seja, você já foi, acabou, né? Nós não estamos mais olhando para vocês. Muito pouco olhando também para a categoria, mas ainda menos para essa parcela. Então, não existe sociedade sem um olhar para a educação que seja realmente digno. E a gente agradece muito o espaço e todo esse olhar que você tem no seu mandato e em todos os mandatos para a categoria, para a educação como um todo e por esse Estado, né? Que esse Estado é muito importante para o Brasil, é exemplo em várias coisas e poderia ser exemplo na questão da valorização da educação, com certeza. Eu deixo aqui meu recado de que a gente não vai descansar, né, Alvete? A gente, enquanto sindicato, essa instituição vai estar sempre. Eu estou aqui hoje, sou passageira, a instituição ela é permanente e ela é consolidada e ela vai ficar, mas as lutas também são permanentes, né? Porque nós vivenciamos um momento, conquista, e às vezes estamos lutando para conquistar, e às vezes nós estamos lutando para não perder, né, deputado? Então, a luta nunca para. Então, deixar aqui o meu carinho e dizer a todos os aposentados, a indignação é de todo mundo, é nossa, e todas as forças que a gente tiver para fazer juntos, para que não tenhamos mais momentos como este. Estivemos lá na Lesc, ganhamos spray de pimenta, um verdadeiro absurdo para tentar conter esses 14%. Não foi possível, mas aquilo que nós tivermos no alcance, estaremos unidos mais uma vez. Tá? Um orgulho de ser Sint, um orgulho de ser professora e de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, Marluza, muito obrigado, Alvete. Tive também com profunda indignação e sentimento de derrota junto com vocês no dia da reforma da Previdência, lá na Assembleia Legislativa. Então, mostra o quanto que o povo precisa colocar. A educação é prioridade? Qual a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos? É escola, é educação, é universidade. 30 anos que estou como professor e hoje como deputado federal da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, nós estamos convencidos que essa luta que a Marluza fala aqui, que a luta que a Alvete, em última instância, não é só ter dignidade para o professor, para a professora, nativa e inatividade, mas é para melhorar a qualidade da educação pública, da escola pública, é para ir transformando a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, para dar oportunidade a essa juventude, a esses adolescentes, a essas crianças, a ter um futuro digno. Portanto, quando a gente defende o professor, a professora, a gente está defendendo a educação dos seus filhos, da nossa juventude catarinense. Então, parabéns ao Alvete, parabéns, Marluza, parabéns ao Sint, que faz com que cada dia mais vocês cresçam na mobilização e na luta. E a luta faz a lei, como você falou, e a luta mantém a lei para não retroceder. Continua essa luta, parabéns a toda essa mobilização que está ocorrendo, eu não tenho dúvida que com essa luta a gente vai vencer. A vitória vem pela luta coletiva. Então, muito obrigado, Alvete, muito obrigado, Marluza, e devolvo aqui a programação do TV Pedro Xay para o Alex aqui e para o Matheus. Muito obrigado, boa noite, Marluza, boa noite, Alvete. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa entrevista. Professores e professoras, vamos continuar lutando.